Ora viva, estimados ouvintes da Rádio Correio da Quianda, manhã da segunda-feira, 22 de dezembro. Bem-vindo à revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda. A tão distantes, contamos com a presença do nosso habitual comentador, Alexandre Sebastião André. Numa altura em que a cidade capital registra uma temperatura máxima de 26 graus. Hoje, de forma diferente, vamos então passar um olhar pelos principais assuntos que marcaram a semana, olhando para algumas capas de alguns jornais por nós consultados. Vamos começar por olhar pelo Correio da Quianda. Costa Júnior destaca papel do Nandão na consolidação da paz e reconciliação nacional. Entre outros títulos, traz também o Correio da Quianda. O sonho africano volta a rolar no relevado marroquino. Escreve o Correio da Quianda: doença estranha está a matar gado bovino e caprino no Cubango, denunciam criadores. Já estamos em presença do nosso habitual comentador, Alexandre Sebastião André. Vamos assim aos assuntos que marcaram a semana, com a análise e comentários deste político e advogado. Lembramos que a presente edição passa em reposição, mais logo à noite, aqui no Correio da Quianda. Estávamos a olhar para o portal Correio da Quianda e continuamos com o portal do Correio da Quianda. Antes, porém, uma saudação aos nossos ouvintes. Bom dia. Seja bem-vindo, Dr. Alexandre Sebastião André. Muito bom dia, meu caro João Gonçalves. Bom dia, estimados ouvintes. Bom dia, povo angular. Marcamos já a presença com o portal do Correio da Quianda. Antigo presidente da Assembleia Nacional vai a enterrar no Alto das Cruzes esta segunda-feira. É um acontecimento que enlutou o país. De uma forma geral, os angolanos choram pela perda irreparável do antigo presidente da Assembleia Nacional e que ontem tivemos a ocasião para render a nossa última homenagem
no Parlamento, onde estiveram presentes não só os parlamentares em efetividade, como também aqueles que com ele lideram durante 12 anos. Efetivamente, o funeral é hoje, está a decorrer os preparativos para a cerimônia oficial e que estaremos presentes depois desse programa, e também dizer que o luto que se verifica neste preciso momento devemos respeitar, em homenagem ao ex-presidente Nandô, e que são raras as figuras que são constituídas, que nascem do país, desenvolvem e ganham arcabouço a nível nacional e internacional, como é o caso do presidente Nandô. Portanto, uma homenagem mais uma vez para o mesmo. Falava-se numa possível candidatura de Nandô à liderança do partido MPLA e que eventualmente poderia ser apresentada esta segunda-feira. Até que ponto isto será verdade ou não? Bom, na política tudo vale, desde que obedeça à ética e às regras das organizações. Também tomamos conhecimento que, efetivamente, ele quereria apresentar a sua candidatura ainda esta semana, pois, o mesmo sofreu de pressão, uma pressão interna dentro do partido e externa. Portanto, isto na luta da alternância dentro do movimento para catapultar para uma alternância do país. A julgar com o pronunciamento do general Julião Dino Matroz, disse a dado momento e publicamente que uma semana antes tiveram encontro, ou dias antes tiveram um encontro detido com Nandô, um encontro que levou aí 1 hora, 1h30. É claro que são mais velhos, são pessoas que têm voz a nível da política nacional. 1h30 de conversa, conversa de ânimo leve. São conversas muito profundas e também, na verdade, dada a responsabilidade de cada um, é raro esse tipo de encontros, porque tiveram um encontro especial. E também algumas vozes soam, mesmo em bocas alugadas, falam efetivamente que ele quereria apresentar a sua candidatura esta semana e que antes teria um encontro com o presidente João Lourenço, talvez para, naquele jeito do presidente Nandô, talvez para amenizá-lo, para não ouvir por alto ou pela imprensa. Disse que ele quereria ter um encontro primário com o presidente João Lourenço, depois de que iria apresentar a sua candidatura. Portanto, seguindo as regras que norteiam uma política. Estamos com 8h20. Esta é a revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda, edição de segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. A análise e comentários pertencem ao político e advogado Alexandre Sebastião André. Continuamos a olhar para o portal Correio da Quianda. Os especialistas pedem melhor gestão pública face ao fraco crescimento económico previsto para Angola. Extremamente importante. É um apelo que auguramos que seja captado pelo Executivo, fundamentalmente, pois é este órgão que executa o Orçamento Geral do Estado. A nossa economia está em baixa em razão da baixa do próprio petróleo, da produção de petróleo, dos preços que hoje o mercado internacional dita para o Brent, e também o fraco desenvolvimento das alternâncias. Quer dizer que a nossa economia está muito ancorada no petróleo. E tem-se dito várias vezes que nós não devemos depender simplesmente de petróleo, porque é um perigo
É um perigo na medida em que qualquer situação estrondosa, extraordinária que der no mercado de petróleo, nós aqui levamos as nossas bitolas como consequências disso. Então, um país deve ter, portanto, fontes de receitas diversificadas. E temos batido bastantes vezes que a diversificação da economia nacional, tirando o petróleo, devemos apostar em grande medida na agricultura. Uma revolução verde. Vamos apostar pelas receitas, pelos recursos do mundo verde, que passa pela agricultura, a avicultura, a pecuária e tantas outras formas de nós podermos, portanto, tornar robusto o nosso orçamento geral. Infelizmente, cometeu-se erro crasso dos nossos primeiros dirigentes, onde entendiam que o petróleo devia continuar como fonte única, descobrir mais poços de petróleo, mais campos de exploração, mais investidores, e vai crescendo assim os valores abundantes. E houve um período que Angola esteve em altas em termos de exploração e comercialização de petróleo. Foi o tal boom. Houve um boom que também não souberam utilizar para o bem da nação. É um boom que facilitou, através desse mal que inferniza o nosso país e o nosso povo, a corrupção. Este boom foi... Os angolanos não souberam, quando diz não souberam quem? Os dirigentes. Os dirigentes serviram-se do boom. Serviram-se do boom de tal forma que, inclusive, eles e os familiares e outras entidades interpostas a eles faziam turismo em Portugal, em Londres, nos Estados Unidos, férias, o fim de semana, ir ver o Sporting, o Benfica jogar. Portanto, é resultado, portanto, do bom que o país teve. E depois aproveitaram, em vez de fazer investimentos aqui no país, foram investir fora, portanto, fora do país, nas Europas, nas Américas e nos paraísos fiscais. Nós sabemos, e hoje, naturalmente, ainda notamos as pessoas que prejudicaram a nação e que, por força da lei, muitos deles até já nem residem mais no país. Quer dizer que foram crimes lesa-pátrias e que, efetivamente, o presidente, no seu primeiro mandato, foi acérrimo para combater a corrupção, mas chocou-se, portanto, em montanhas, porque, afinal, a corrupção circundava no seio, no mesmo, portanto, na mesma organização. Portanto, buscando os indivíduos que praticaram este crime, são indivíduos que constituíram o próprio núcleo do partido no poder. Portanto, isto não é segredo para ninguém. E ao combater, o presidente João Lourenço foi chocando com isso. E, consequentemente, também todos nós notamos um certo abrandamento. A lei já não é pesada para todos, até que corre a sensação de que é uma perseguição dirigida, mas, no meu entender, não é uma perseguição dirigida, é uma perseguição que foca-se mais naqueles que mais utilizaram esse bem público, que são os valores. Aqueles que mais se salientaram são os mais visíveis e que se distinguem entre os demais que são perseguidos por lei. Continuamos ainda com o portal Correio da Quianda. 600 empresas não cumprem o pagamento do salário mínimo nacional, diz a Inspeção do Trabalho. É muito certo. Portanto, essas são as empresas que foram, que de certeza a fiscalização elencou, mas deve ter mais empresas nessas condições, porque notamos, enquanto profissionais de direito,
muitas reclamações de cidadãos que procuram solução, por exemplo, quando atingem a terceira idade, precisam de regularizar a situação no Instituto Nacional de Segurança Social, mas não encontra, portanto, soluções porque as empresas onde funcionaram não foram pagando os devidos valores que a lei determina, e também essas mesmas empresas são, de uma forma geral, são as médias, as empresas médias e as outras micros, que não têm o arcabouço necessário para poder cumprir com seus direitos fiscais. Isto deve-se fundamentalmente, não só o que nós dissemos, o fraco desenvolvimento da nossa economia, portanto, como também a fraqueza da própria banca. A economia desenvolve-se com a banca passando créditos bonificados para se poder alavancar a economia nacional. Não havendo isso, o banco não ter capacidade para crédito ou não ter confiança aos cidadãos titulares dessas empresas, então as empresas vão à falência. E como consequência, o que se verifica é a subida permanentemente dos bens e serviços. Em contrapartida, não há aquilo que na nossa economia anterior chamávamos mais-valia, segundo Karl Marx, mais-valia, quer dizer, lucros. Não tendo lucros, naturalmente não pode, a empresa não funciona, apenas procura o máximo possível aquilo que na gíria diz tripas ao coração para pagar os salários. Pagar os salários aquele que puder pagar, porque, ao contrário, é despedimentos em massa de trabalhadores. E despedimento de massa de trabalhadores estão a aumentar o exército de desempregado, havendo um número elevado de desempregados, como no nosso caso, cuja percentagem é muito elevada, naturalmente encontramos problemas de caráter social e que requer a intervenção do Estado. Logo, o não pagamento do salário mínimo tem como fonte esses pressupostos. O não cumprimento desse dever fiscal e da ordem para atualizar o salário mínimo deve-se à fraqueza das próprias empresas. E, porventura, se insistir-se, vamos ver empresas a fechar as portas. Vamos agora então sair do Correio daqui anda para o jornal A Expansão. Ou antes espreitamos o Novo Jornal. Traz o Novo Jornal, quadra natalícia à espreita. Alimentos mais caros nos mercados de Luanda antevêm Natal mais pobre. Isso é retórico. Quase todos os períodos como este há, portanto, um crescimento dos preços dos gêneros alimentícios, portanto, dos alimentos em geral, tem-se notado durante esses longos anos um crescimento, muitas das vezes crescimento assustador, porque afinal durante o ano não se preparou, não se fez a produção necessária, não se preveniu a quadra festiva. Hoje as empresas já não conseguem fazer importações. Lembra-se, senhor jornalista, aquele período de cabazes, uma movimentação fervorosa, viaturas de um lado do outro a levar prendas. Quer dizer que vai haver este ano uma diminuição de cabazes? Já se nota. Não vejo alegria, entre aspas, de viaturas a passarem com cabazes nas suas carrinhas para levar para os locais de trabalho. E é com muita sorte que às vezes notamos algumas empresas a desenvolver um convívio familiar ou laboral, onde, em vez de cabazes, junta os trabalhadores
cortam um bolo, contam os parabéns e desejam Feliz Natal para todos. O máximo que as empresas que ainda podem, têm estado a fazer. De resto, é aguardar dar os salários aos trabalhadores e dar uns 50% como boas festas, o valor adicional, ao 13º mês, e que não se dá no todo. Portanto, há necessidade de se montar outras estratégia no campo econômico, para podermos repor o nosso país no patamar que ele merece, porque afinal temos tudo, temos rios, temos terras aráveis, temos o capital humano, portanto temos tudo. É preciso saber direcionarmos essa força que o país tem. E isto implica necessariamente o sentimento patriótico, implica necessariamente o espírito da angolanidade, o espírito da irmandade, o espírito de não ver o cidadão ao lado à procura de pão no contentor de lixo e passarmos com os vidros fechados. Portanto, sem este sentimento de irmandade entre os angolanos, nós, infelizmente, ainda temos muito caminho para andar e para podermos contornar esta situação tão nebulada. 8h33, manhã de segunda-feira. Lembramos que este programa passa em reposição mais logo à noite, aqui na Rádio Correio da Quianda. É tempo para uma curta pausa, já voltamos. Até já. Rádio Correio da Quianda. Publicidade. Tardes da Quianda. As tardes ganham nova vida na frequência que te entende. É hora de curtir a vida com boa música, informação, cultura e aquele toque especial da nossa terra. De segunda a sexta, das 14 às 17 horas. Bem-vindo ao Tardes da Quianda. Tardes da Quianda. Here we go. No combate à cólera, precisamos estar unidos para prevenir e para tratar. Beba água tratada. Lave bem as mãos com água e sabão ou desinfete com álcool gel várias vezes ao dia. Lave bem as frutas e os legumes e use água fervida ou água tratada com lexívia. Guarde bem os alimentos e limpe de forma segura a cozinha, casa de banho ou latrina com água e sabão ou lexívia. Não defeque ao ar livre, nos rios, lagoas e praias, mas sim utilize sempre a casa de banho ou latrina. E de seguida, lave bem as mãos com água e sabão depois de usar a casa de banho ou latrina. Mantenha sempre a casa limpa, evitando lixos, charcos ou águas paradas no seu bairro ou comunidade. Em caso de sintomas como diarreia ou vômitos, procure um centro de saúde mais próximo de si. A prevenção e o combate à cólera ocorre com a participação de todos. Ministério da Saúde, Governo de Angola. Rádio Correio da Quianda. Agora 8h35. Estamos de volta com a revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda. Lembramos que esta e a presente edição passa em reposição mais logo à noite. Agora chegou a vez de espreitarmos Voltamos para o portal Correio da Quianda, onde diz: Ministério do Interior devolve poder financeiro às delegações provinciais. Os comentários e análises continuam a pertencer ao advogado e político Alexandre Sebastião André. É um passo positivo, porque afinal hoje, no estado em que nos encontramos, o Estado democrático de direito, e que o desenvolvimento
passa por diferentes setores, diferentes órgãos e instituições. É necessário que cada um, no seu canto, tenha o espírito de responsabilidade e também pese sobre ele a responsabilização pelos erros cometidos. O que nós constatamos durante esse período é que esses órgãos desconcentrados reclamam sempre a falta de valores, o pecúlio, falta de finanças. Entretanto, choca com o Orçamento Geral do Estado, então aprovado, para poder fazer jus a todas as tarefas que são incumbidas a esses diferentes órgãos ou delegações provinciais. Portanto, essa concentração dos valores prejudica em grande medida os órgãos desconcentrados. Portanto, recebem ordens, mas não recebem, consequentemente, os suportes financeiros que eles merecem. E isso verifica-se também nos diferentes órgãos de soberania. Tem-se lutado bastante para que haja uma autonomia, uma efetiva autonomia autonomia financeira ou administrativa aos diferentes órgãos. Portanto, não basta uma autonomia administrativa, uma autonomia, política. É necessário que haja efetivamente uma autonomia econômico-financeira para poder ela própria executar as suas tarefas. Não é porque está-se a alargar o poder para os órgãos desconcentrados, não, porque os órgãos desconcentrados, antes de partirem para a execução das tarefas que se comprometem para o ano em execução, apresentam aos órgãos que os superintendem, aos órgãos, portanto, superiores, os respectivos planos. Apresentam um programa de trabalho, o plano de execução e que apenas ficam à espera, portanto, do suporte financeiro, o que não chega. Como consequência, é a redução do cumprimento do plano. Muitas das vezes, do programado executa 50%, 40%, porque não teve o necessário suporte financeiro. Esta posição da desconcentração dos valores financeiros para os órgãos na periferia ou mesmo dentro do órgão, aqueles que estão desconcentrados, portanto, é extremamente importante para poder ter a eficácia necessária, portanto, para melhor servir, portanto, o nosso povo. Para melhor servir, é preciso que seja servido do suporte necessário para poder executar as suas tarefas. É ótimo. E esperamos que essa desconcentração financeira para os órgãos desconcentrados seja acompanhada pela fiscalização interna e externa. Fiscalização interna, os órgãos, geralmente, os ministérios, não só, têm os seus departamentos de fiscalização, de auditoria e tudo, para poder acompanhar a execução dos programas e, consequentemente, a execução financeira. E os controles, o controle externo, nós temos o alto nível, que é o controle, a fiscalização política exercida pela Assembleia Nacional. Portanto, a Assembleia Nacional faz a fiscalização política. Depois temos o Tribunal de Contas, que faz a fiscalização técnica ou material desses valores e entre outras. Isto leva com que os executores tenham uma outra mentalidade, tenham uma outra sensibilidade e tenham maior respeito dos bens públicos, sobretudo não cometerem o crime de desvios, de corrupção ou de peculatos. Espreitamos agora o jornal O País. Um tema também relacionado ao anterior. Polícia, SME e SIC poderão realizar despesas sem depender do Ministério do Interior.
Há uma forte ligação que nós acabamos de dizer. O SIC, a CEMIA e outros também são órgãos que devem merecer a autonomia financeira para poderem cumprir a tamanha responsabilidade que têm, porque afinal nós vamos encarar, poderemos encarar uma certa eficácia e também uma certa responsabilização daqueles executores dessa tarefa de Estado, no caso concreto do governo. Portanto, essa desconcentração financeira para esses órgãos vai dar vai oxigenar a atuação, tanto dos titulares até ao agente desses órgãos e, consequentemente, vão poder aliviar ou acelerar a demanda que pesa sobre eles, como, por exemplo, emissões de passaportes, controle do movimento migratório, melhor investigação criminal, entre outras tarefas inerentes a uma boa saúde do Estado angolano. E agora sim olhamos para o jornal A Expansão. Falta de experiência e práticas do passado geram problemas operacionais no Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. Certo. Acredito que houve alguma preparação dos trabalhadores, houve um período que os trabalhadores, os funcionários foram sendo adestrados para poder cumprir com eficácia as tarefas inerentes ao novo aeroporto, porque é um aeroporto internacional. Se não houvesse esta preparação, iríamos portanto, transferir essas tarefas ao novo aeroporto, enfrentando um caos. Nesse preciso momento, há muitas reclamações, efetivamente, nos serviços do novo aeroporto, mas vamos dar benefício à dúvida, pois é um ente novo que está a exercitar, portanto, estão a dar os primeiros passos para o melhor servir, e porque a responsabilização é maior, por isso é que notamos então esse péssimo serviço. E também é importante esses serviços do aeroporto serem terceirizados. Não deixamos muito a depender tudo do governo, tudo do executivo. Precisamos de pôr forças, terceirizar os trabalhos que para produzir melhor, para melhor servir. Porque, afinal, as reclamações consistem muito, sobretudo daqueles que fazem o movimento internacional, os que vêm de fora, os que vão para fora, o transporte e outros serviços que são inerentes ao bom serviço do aeroporto, que ainda não se verifica, inclusive, porventura, o próprio reabastecimento, talvez das aeronaves, não sei se já foi superado ou não. Também havia reclamação deste capítulo, e também vamos ver se já há o controle, por exemplo, da polícia, controlar aqueles que vêm de fora e que muitas das vezes são portadores de elementos que prejudicam a boa saúde do nosso país, como drogas e outros males. Portanto, é necessário que se aprimore os serviços. E esses serviços passam necessariamente pelo adestramento dos trabalhadores. É preciso, portanto, um maior rigor das autoridades competentes para não pormos o país ou o nosso aeroporto na lista negra ou de difícil, portanto, acesso para dentro ou para fora do país. Quase na reta final desta edição de segunda-feira da Revista de Imprensa, que avaliação positiva da semana fazemos? Bem,
foi muito difícil encontrar, mas encontramos a positiva, mas depois deste falecimento quase que esfumou tudo que foi positivo. Mas, no entanto, nós podemos considerar como positivo a atitude do atleta angolano, o Mavunga, que milita em França. Ele decidiu vir para Angola, porque ele é angolano, é de Cabinda, pretende vir para Angola, não só visitar o país, encontrar as suas raízes, como essa parte que é positiva, identificar os meios e os locais onde ele possa ajudar, que, portanto, quer dar mão à parte social. Ele quer, tanto, seguir o exemplo de outros jogadores que também têm feito isso nos seus países. Então, Mavunga também quer vir aqui ao país, que é para ajudar, portanto, no setor social, criar as condições necessárias para a juventude poder desenvolver, portanto, o que pretendem. Talvez abra meios como futebol, outros recintos desportivos para alinhar a juventude a seguirem as ambições que cada um tem. Portanto, é positivo levar o dinheiro ao seu país, investir para alavancar a juventude a outros patamares. E que avaliação negativa trazemos? A negativa que afeta o país é o passamento físico do então presidente da Assembleia Nacional. Essa morte súbita que mexeu com o país todo. Portanto, o país está de luto e por essa razão não deixa de ser o pior negativo que nós podemos eleger para esta revista é a morte do presidente da Assembleia Nacional, do então presidente da Assembleia Nacional. Tivemos assim a ouvir a avaliação negativa da semana, na voz do comentador e analista político Alexandre Sebastião André. É o momento de sugerirmos um livro, ou seja, a sugestão de leitura. Bom, a juventude está ávida de fazerem parte integrante dos negócios públicos. E fazer parte integrante do negócio público é necessário, naturalmente, saber quais são os princípios que regem um Estado democrático de direito. Porque alavancar a juventude não só a ter interesse ardente aos negócios públicos, é necessário que conheçam os princípios da ética que regem, portanto, esse saber. Assim, para esta semana, eu quero sugerir que leiam o livro de Jorge Reis, que tem como título Princípios Estruturantes do Estado de Direito. Portanto, a política tem regras, a política obedece uma ética, sem a ética não é, portanto, um desenvolvimento democrático, mas sim muita selvageria. Portanto, é preciso sabermos quais são os princípios basilares que orientam que o Estado democrático siga para que todos tenham a liberdade de expressão, a liberdade da participação ativa na vida política e que também o povo tenha, em geral, tenha aquela apetência de fazer parte dos negócios públicos. Para isso, eles podem, então, ou criticar ou se sugerir, e não recebemos, não vermos críticas destrutivas, mas sim construtivas, porque sabe a razão que vai
dirigir uma crítica. Portanto, é isto. Muito bem, político e advogado Alexandre Sebastião André, aqui ficam também as nossas despedidas. Não vem conto marcado na próxima semana. Se Deus quiser. Obrigado. Luanda registra neste momento uma temperatura máxima de 28 graus. É a informação do INAMET. É assim que terminamos a presente edição da revista de imprensa da Rádio Correio da Quianda. Nesta manhã de segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Aproxima-se a quadra festiva, ou seja, o Natal. Fica aqui a promessa de voltarmos a estar juntos na próxima semana, na próxima segunda-feira. Uma boa semana para si que está em sintonia da 103.7 FM. Já a seguir, a atualização da informação. Angola volta às conquistas do Afrobasket. O 12º título é mais do que uma vitória. É o orgulho nacional. É Angola no topo da África. Haja coração para tanta emoção. Milhões de angolanos a testemunharem esta festa. A Rádio Correio da Quianda também. A Rádio Correio da Quianda esteve lá antes, durante e depois. Angola, Correio da Quianda. A rádio que vibra consigo, porque esta festa também é nossa.